Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte e o Atlético entra em campo hoje à noite. Enfrenta o América e a missão no Atlético é vencer ou vencer. O time ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileiro e precisa de uma vitória para espantar a crise. Afinal, vem de 2 derrotas para Flamengo e Sport e um empate com a Chapecoense dentro de casa. Léo Gomide, sua expectativa para esse jogo de hoje? Tem algumas mudanças da defesa, nós já comentamos no começo do programa. Tem também a saída do Elias, a volta do Adilson no meio de campo. Como é que você espera o Atlético, a postura do Atlético que precisa de vencer o América hoje? Eu acredito um Atlético mais ofensivo do que o América, né? Apesar do América já ter demonstrado aí nessas 9 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando contra fortes equipes, como jogou já contra o Flamengo, jogou contra o São Paulo, contra o Corinthians, lá na Arena do Corinthians. Perdeu 2 desses jogos, né, contra o Flamengo e contra o Corinthians, mas não foi um time que ficou apenas retrancado ali na defesa e, como a gente fala atualmente, jogando por aquela única bola, né? Uma bola parada, um escanteio, enfim, não. O América tem um trabalho já consolidado do Anderson Moreira, mas mesmo assim acredito num Atlético um pouco mais ofensivo. Com relação às substituições, Breno, o Atlético sofreu 6 gols nos últimos 2 jogos, ok. Mas o futebol é um esporte coletivo, né? Se o Emerson falhou contra o Flamengo individualmente e custou um resultado, o Patrick também falhou contra o São Paulo, né? Para mim, 4 jogos são insuficientes para você ter uma exata noção se o jogador, entre aspas, não serve para ser titular ou se ele tem que ser mesmo nesse momento reserva, porque o Patrick está no Atlético desde 2011 e nós sabemos quem é o Patrick. Será que a gente já conhece o Emerson? Quem é o atleta Emerson? 4 jogos para mim é insuficientes para se ter essa conclusão. Não acredito que já haja uma conclusão a respeito do Emerson, mas eu não faria a troca. Você não acha que essa troca foi em busca de ter essa maturidade que o Thiago sempre comenta que falta? A postura do Léo Silva, capitão na defesa, o Patrick, que é um jogador mais experiente e é adorado pelo grupo dos jogadores. Você não acha que pode ser por isso? Mas aí eu te pergunto, quando que o Emerson jogou com o Leonardo Silva do lado dele? Não jogou. Isso poderia ter um peso diferente. Não, ele poderia ver agora como o Emerson vai se portar com o Leonardo Silva do lado dele, que é um jogador experiente, de dar um toque, né, falar ao Emerson, agora segura mais um pouco, não vai tanto, o técnico dentro de campo, né, vamos colocar dessa forma. Mas ele não teve nos jogos em que ele atuou, por exemplo, o Leonardo Silva ali do lado dele orientando. Poderia ser um ponto positivo para hoje, né? Na lateral esquerda é a questão de falta de opção, né? E o Adilson volta no lugar do Elias. Aí reclamaram do Emerson no lance contra a Chapecoense, sem o Adilson, né? E outra, foi um estourão ali na linha de meio campo e o gol, que foi originado de um pênalti, enquanto o Atlético tinha apenas um zagueiro em campo. E aí uma outra questão, né, Breno? Contra a Chapecoense, quem saiu? O Bremer ou o Gabriel? Gabriel. Então por que vai sair o Bremer agora? Boa pergunta. Talvez porque não estou sendo advogado, aliás, sendo advogado do diabo, mas não estou dizendo que eu concorde. Mas talvez porque dentro da característica que o Largue buscava naquele jogo contra a Chapecoense, o Bremer encaixava mais, sendo o único zagueiro jogando com 2 laterais e o Largue não via no Gabriel essa característica. Mas para jogar com o Léo Silva, talvez ele prefira o Gabriel. Eu não. Eu gostaria de ver Léo Silva e Bremer. Eu acho que futebol, campo escala. E nesse momento, se tem um jogador que não merece ser escalado no Atlético, é o Gabriel, que é um bom zagueiro, fez boas temporadas, o Tite elogiou o Gabriel ano passado, mas esse ano não está bem. Mas você não acha, Edu, quando ele ele volta com o Patrick, concordo com tudo que o Léo falou. O jogador já foi emprestado 7 vezes. Eu tenho ponderações a fazer. Você está tendo um sangue novo por ali e o Emerson é um jogador de velocidade, que tem demonstrado até habilidade, cruza melhor do que o Patrick, mas claro, fica desguarnecido o setor defensivo. Mas você vai fazer essa mudança com o Léo Silva. Mas do outro lado você tem um lateral que não é lateral, que ele vai ficar mantido ali. O Atlético não vai perder força ofensiva porque ele vai pedir pro Patrick não apoia bem. E o outro lateral não é lateral? Eu sinto que a gente vai ter um Atlético hoje com os 2 laterais mais presos,
Se você tendo os dois laterais mais presos e o Adilson, que é o primeiro volante, o de marcação, você pode soltar mais Blanco e Luan, que são dois jogadores que têm marcado muito, voltam muito para desarmar. São líderes de desarme do campeonato. Pode ser que o Luan jogue mais avançado na direita ali? Não é que eu não digo mais avançado, mas pode ser que a gente veja o Luan mais participativo, pisando mais na área adversária, o Blanco, o idem, sendo que você vai ter os dois laterais mais fixos atrás. Porque a gente sabe, o Patrick do meio para frente não rende. O Juninho do meio para frente, eu sinceramente nunca vi o Juninho atuando como lateral. Imagino que ele do meio para frente tenha dificuldades, por ser zagueiro. A questão da substituição Emerson-Patrick, eu também acho que 4 jogos, muito pouco para você ver um jogador. E um jogador com o potencial que tem o Emerson. A gente sabe que ele é um lateral de muito potencial. Só que aí o Thiago, vendo o time tomar 6 gols nos últimos 2 jogos, 7 nos últimos 4, e coincidentemente, nos últimos 4 jogos, foram 4 jogos que o Emerson esteve, desde o Clássico até o último jogo contra a Chape, 7 gols tomados em 4 jogos. Com o Patrick foram 6 jogos e 6 gols. O Atlético tomou menos gols. Isso quer dizer alguma coisa? Talvez. Mas chega um momento que ele toma 3 gols do Sport, ele trabalha durante 2 dias, tenta arrumar o posicionamento. No jogo seguinte ele toma 3 gols de novo, o que ele faz? Eu vou precisar mudar a peça. Não dá mais para trabalhar com a questão do posicionamento. Ele vai tentar a mudança, retornando o Patrick, que talvez um lateral mais fixo ele ganhe defensivamente com o Léo Silva e tentar um ganho lá na frente, como eu disse, com o Luan e com o Blanco. Gente, é tentativa, não dá para deixar de tentar. O time nos últimos jogos tem sofrido muitos gols. Eu vou te perguntar uma coisa. A gente viu que na última partida, o 3-3 com a Chapecoense, teve discussão no vestiário, toda aquela confusão que a gente já comentou aqui. Tendo em vista... Teve confusão no vestiário? Não sei. Sim, teve uma discussão no vestiário, né? Não vou dizer uma discussão. O Luan teve aquela declaração. Porque às vezes a palavra discussão ela pode pesar um pouco. Os atletas questionando algumas decisões do Thiago Largue, o Luan, que foi ver a público para fazer alguns questionamentos. Isso já mostra que o grupo e o técnico têm uma relação que não está tão boa assim. Com essas mudanças, por exemplo, de tirar o Emerson, colocar o Patrick, que também, na minha opinião, não resolve muita coisa. Você não acha que ele pode estar dando mais um tiro no pé para perder mais o grupo, não, Thiago Largue? Primeiro que eu não sei se ele perdeu o grupo. Que a gente viu a entrevista do Ricardo Oliveira, é o contrário disso. O Fábio Santos é o contrário disso. Mas são os dois experientes que vão colocar, quem sabe, a esposa do Luan, hoje alguém comentou, que eu acho que foi o Alexandre Silva, no 98, que ela gravou no Instagram, dizendo que a insatisfação do Luan não é com o treinador, é com ele mesmo, com as coisas que acontecem no Atlético, enfim. Acho que, gente, o problema do Atlético passa longe de ser o Thiago Largue. Não, sim, o Thiago Largue, eu repito, ele erra porque ele está começando agora. Quem está começando, erra. Só que ele está começando num grande, então vai ser cobrado por isso. O problema do Atlético passa longe de ser o pobre coitado do Thiago Largue. Deixa eu colocar, então, a Ana Cláudia participar, mas antes aí um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade e um bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Aí, eu ia chamar a Ana Cláudia, mas Edu Panzi está aqui, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Não, porque eu fui injusto, eu falei que o Alexandre Silva, que viu no Instagram da esposa do Luan, foi o Gomídia. Eu não tenho Instagram, então não sei. Que maldade, você pede para eu passar para você ainda jogar essa brincadeira em cima do Léo. Brincadeira não, falei, isso é ele que me contou. Claro que não. Ele segue a esposa do... Bom, Ana Cláudia, participação do pessoal de casa. Isso aí, como sempre, o Edu tirando o meu tempo, né, gente, de vocês de casa, né? Mais uma vez, vamos lá. Deixa eu mandar mais abraços aqui para o Márcio de Vespasiano, Renato Rodrigues e José Milton de Raposos. O João Reis comentou aqui, acho justo as alterações no Galo, afinal, essas peças que entraram ganharam outros jogos do América. Só para registrar aqui, o Varley do Nova Vista queria saber por que não tira o Gabriel e joga Bremer e Leonardo Silva, mas já foi respondido. Então, voltando ao assunto do Emerson, vou fazer a pergunta do César, do Padre Eustáquio. Ele quer saber se vocês acham que valeu a pena a contratação do Emerson. Ele comentou que não acha que ele vem fazendo um bom trabalho. Pergunta para o Léo Gomide. Bom, vou discordar um pouco. Para mim, valeu a pena. E com relação até a esses 6 gols sofridos, né?
ele falhou naquele jogo contra o Flamengo. Né? Depois o Atlético tomou 3 gols do Sport. 2 gols pelo lado esquerdo, né? Uma bola enfiada entre o Gabriel e o Fábio Santos, que o Rogério fez o primeiro gol. Depois teve o pênalti cometido pelo Gabriel, que joga pelo lado esquerdo, né? A outra jogada foi uma bola alçada na área, em que o Bremer estava fazendo ali a cobertura do Rafael Marques, ele fez o papel de pivô, tocou para trás, a bola ainda acabou desviando no Bremer e foi gol. O Emerson não teve relação nenhuma no jogo do Sport com os gols sofridos. Se a gente observar a origem das jogadas de gol. Chapecoense, primeiro gol foi bola parada, segundo gol, bola parada, terceiro gol, bola parada, no momento que o Atlético tinha um zagueiro. Então, para mim, ele não teve influência nenhuma nos 6 gols sofridos diretamente, exceto ao do Flamengo. Então, por isso, eu não tiraria o Emerson. E por isso que eu fiz a pergunta, já que a gente está fazendo essa análise, de fato, tirar um jogador que, a gente, em tese, pode incitar que a culpa seria dele, se não faria algo no elenco, algo entre o técnico e os jogadores para deixar essa relação um pouco mais estremecida, digamos assim. Mas o Edu respondeu muito bem. Muito obrigado. Ô, Guilherme, agora uma outra pergunta para você. Nessa situação de pressão que o Atlético vive, porque a gente está falando aqui, na montagem do time, ali atrás ele não vai ter lateral para poder avançar. O Atlético precisa de uma vitória. Aonde você acha aí que o Atlético vai mudar alguma coisa do que vem fazendo? Porque até agora a gente comentou, foi só mudanças defensivas. Mas o que ele pode mudar para poder conseguir essa vitória lá na frente com o América? Eu acho que o Edu comentou muito bem. Talvez ele queira dar uma liberdade maior para os atletas do meio-campo. O Gustavo Blanco, que chega bem ali na intermediária, na cabeça da área. O próprio Luan também pode fazer um papel diferente. Ele que reclamou que todo jogo atua numa situação diferente, que não tem mantido uma regularidade na forma de atuar. Então, talvez o Thiago Largue possa estar pensando dessa forma. E a ausência da torcida do Atlético hoje, no maior número, pode ajudar? Eu acredito que... Porque ela não vai ter tanta pressão em cima do jogador. A história da pressão, pode ser, mas depende de como o Atlético vai se comportar dentro de campo. A torcida ela é um fator positivo ou negativo, mas depende do que o Atlético fizer dentro do campo, né? O América vai levar o seu torcedor, o Atlético vai ter uma porcentagem de torcida também, 10% em relação ao público total, mas vai depender muito do jogo. É claro que esse é um fator que a gente vai ter que observar no princípio da partida. Bom, falamos mais de Atlético no último bloco. Agora um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.